Para o teu coração. Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família. No que depender de Deus, a tua vida vai sair daqui abençoada. Só depende de você. Atos capítulo 16, versículo 25. Se existe alguma cadeia prendendo a tua vida, a tua casa, vai quebrar hoje. As portas. Vai soltar tudo. Em nome de Jesus. Atos 16, 25. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo 34. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-o para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Amém. Eu vou repetir. E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Amém. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você crê que Deus faz milagres? Você crê que Deus está aqui nessa noite? Que Deus não faz nada por acaso? Que Deus tem um propósito com a tua vida aqui? Você coloca a sua Bíblia na cadeira e começa a glorificar o nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus? Glorifica o nome dele. Porque Deus tem algo especial para a tua vida, para a sua casa. Poder assentar. O tema da mensagem é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem nos mostra na íntegra o poder de Deus, o poder do Evangelho na vida de uma pessoa que recebe a palavra, dá credibilidade àquela palavra e se entrega totalmente ao Senhor, e a história da vida dela muda. Fala assim: Deus me trouxe aqui para mudar a história da minha vida, da minha casa, da minha família. Se está bom, vai melhorar. Se está ruim, vai ficar excelente. Porque tudo que Deus faz é para ser bom. Inclusive eu e você, nós somos o melhor de Deus nessa terra. Deus queria alguém para amar, derramar o seu amor. Ele fez a mim e fez a você. Ninguém nasce na casa errada, na família errada. Começa por aí. Às vezes as nossas atitudes e decisões e escolhas que são erradas. Mas nós nascemos na casa certa, na família certa. Porque Deus não erra naquilo que Ele faz. E o texto que nós vemos aqui uma guerra, uma batalha, de um homem que estava preso, as cadeias foram quebradas, e ele perguntou: como eu posso ser salvo? E respondeu para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo você e todos da sua casa. Ele creu, o evangelho chegou na casa dele, ele ouviu a palavra, levou aquela palavra para o seu coração, guardou aquela palavra, e aquela palavra chegou também à sua casa, e a casa daquele homem foi salva, foi abençoada. Fala assim: Deus tem um plano.
com a minha casa, com a minha família. Com Deus não tem sorte, com Deus não tem sorte, muito menos azar. Com Deus existe propósito. Deus te trouxe aqui porque tem um propósito. Se você está aqui como convidado, alguém te convidou, você viu na rede social o convite da campanha, ou entregaram você um folheto, ou você ouviu alguém te chamou, essa pessoa compreendeu o propósito de Deus. Se você aceitou o propósito e está aqui, você não caiu aqui de paraquedas, você não veio aqui por estar, você não veio aqui a passeio, você não veio aqui para conhecer a igreja, você veio aqui porque Deus te trouxe, porque Ele tem um propósito com a tua vida. E a família faz parte da prioridade do plano divino. E é um assunto fundamental na vida de qualquer ser humano. Pregar para casal e para família, não precisa nem de esboço, se quiser. Para onde atirar, acerta. Qualquer tema que for pregar sobre casamento, sobre família, acerta. Por quê? Porque os problemas familiares e conjugais, as famílias estão passando por crises longas e perigosas. Tensões internas e pressões externas que estão abalando os seus alicerces. Existem princípios estabelecidos por Deus para que a nossa família seja salva, feliz, abençoada, fortalecida, edificada e viva em eterna harmonia. Repita comigo, existem princípios pré-estabelecidos, não pelo homem, mas por Deus, para que a minha vida, para que a minha família seja salva, seja feliz, seja abençoada, seja fortalecida, seja edificada e viva em eterna harmonia. Se você saiu da sua casa em guerra, você vai ter paz em nome de Jesus. Não a paz como o mundo dá, mas a paz como Jesus dá. Na vida de quem tem Jesus, então não existe sorte, muito menos azar, existem propósitos de Deus. Deus tem um propósito com a tua vida, com a minha vida. Jesus quer continuar salvando as pessoas, marido, esposa, filhos. Jesus quer continuar batizando com o Espírito Santo os membros da família. Por quê? Para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Jesus quer curar os relacionamentos familiares. E Jesus breve voltará e quer que toda a nossa família faça parte da família dele. Porque a igreja também é uma família. Você já percebeu o nome da quadrangular? O que está no final da palavra quadrangular? Lar. Lar quer dizer o quê? Lar quer dizer o quê? Quem tem um lar tem uma? Por isso que quando nós chegamos na igreja, pais e irmãos, nós somos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo pai. Deus é pai, sim ou não? Nós não damos pais um para o outro? Pais e irmãos, não é assim que funciona? Porque a igreja também é uma família. E a quadrangular, por ser uma igreja missionária e também visionária, é uma igreja também que está investindo nas famílias, tanto da igreja, como também fora da igreja. Casamento tem que ter história. Família tem que ter história. Ministério tem que ter história. É por isso que a Igreja Quadrangular fez 70 anos no Brasil. Uma igreja que tem história e continua escrevendo a sua história. Essa igreja aqui tem uma história. A sua família tem uma história. A minha família tem uma história. Todo casamento, quem está casado? Levanta a mão. Rapaz, quem está solteiro? Solteiro. Levanta a mão, quem está solteiro? Levanta a mão. Quem quer casar? No final aqui eu vou fazer uma oração, desencalhando vida. Eu fui pregar na igreja um tempo atrás e perguntou, quem quer casar? Teve um rapaz que levantou as duas. Eu falei, esse está desesperado. Mas quem está solteiro, eu já vi que tem gente sábia aqui na casa. Quem está casado, retira o que eu falei. Casamento é bom ou não? Sim ou não? Sim. Casamento é bênção ou não? Sim. A medicina já comprovou que o casamento faz bem. Eu não sei porque que tem hora a gente passa mal. Porque todos nós temos uma história. A história que nós lemos no texto aqui, o cara estava tendo uma história, o carceleiro. Paulo e Silas também tinham uma história. E todos nós temos uma história. Eu sou mineiro, casei com um petropolitano. Eu tinha a minha história, ela tem a história dela, de solteiro. Aí nós nos casamos e agora nós estamos construindo a nossa história de casado.
Então, um casamento tem que ter história, família tem que ter história, senão não é família, senão não é casamento. Ministério tem que ter história, senão não é ministério. Liderança tem que ter história, senão não é liderança. Então, a Quadrangular fez 70 anos no Brasil. É uma igreja que tem história e que continua escrevendo a sua história. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo breve voltará. Agora, as crises conjugais e familiares, elas são universais. Por quê? Pois estão ligadas ao pecado original de Adão e Eva. A maldição que o pecado acarretou e atingiu a eles, atingiu também todos os relacionamentos. Desde o princípio. Os conflitos do pecado e consequente queda podem ser vistos até hoje nas relações humanas. Por exemplo, a luta pelo poder, acusações, disputas, brigas, tristezas, casamentos desfeitos, filhos infelizes e outros problemas diversos. Diante da desagregação da família, recorremos a Deus, o seu arquiteto, para reconstruí-la, pois ele sabe como restaurá-la. Fala assim, recorrendo a Deus, Deus tem a solução para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para a minha geração. Então nós temos que recorrer a Deus. É por isso que o carcereiro ouviu essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo você e todos da sua casa. Alguém falou que ele tinha que recorrer àquele que resolve problema. Sabe por quê, irmão? Ter Jesus não significa não ter problema. A pessoa aceita Jesus, recebe Jesus como seu salvador, a pessoa é batizada nas águas, igualzinho aqui no texto fala que todos foram batizados, da casa daquele homem, mas não isentou eles de ter problema. Repita comigo, ter Jesus não significa não ter problema. Ser batizado nas águas não significa não ter problema. Ser batizado com o Espírito Santo não significa não ter problema. Para fechar, ter Jesus significa a solução para todos os nossos problemas. Se você está com algum problema na sua vida, na sua casa, na sua família, entregue a Jesus nessa noite. Aquele homem entregou a Jesus a sua vida. Cadeias vão ser quebradas aqui nessa noite. Aquilo que está aprisionando a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, vai ser quebrada aqui nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Porque Deus não quer que ninguém vive aprisionado. Você é livre. Há um tempo atrás, eu estava andando na avenida, quando eu entrei na Paulo Barbosa, em frente a Telerio, tinha alguém entregando uns folhetim. Eu não era nem pastor na época ainda, era novo convertido na igreja da Samambaia, fez agora dia 20 de junho, fez 22 anos que eu aceitei Jesus, me batizei e estou lá na igreja até hoje. Fácil? Não. Aí no ano de 2005 eu fui num seminário lá em Belo Horizonte chamado Labaredo de Fogo. Eu participei daquele negócio, eu era o vice-presidente de mocidade na igreja sede na época. Aí tinha a presidente, na época era uma mulher, presidente, eu ajudava ela na diretoria. Ela falou assim, vamos pro Labaredo de Fogo. Aí eu estava namorando, a pastor Gil, eu estava noivo. O Labaredo de Fogo foi em julho, eu me casei em novembro. Sabe o que eu fiz? Eu estava juntando dinheiro para mim ir para lua de mel, viajar. Aí quando a presidente falou assim, não, vamos no Labaredo de Fogo, vão. Aí eu falei, e agora, se eu vou ou não vou, como é que eu faço? Aí eu peguei o dinheiro da lua de mel, fiz a inscrição, nós somos daqui de ônibus de Carreiro. Os pastores foram, em ônibus de excursão, nós somos de ônibus de Carreiro, pegamos um ônibus na antiga rodoviária, que hoje é o termo de transbordo lá fora, antigamente, num ônibus, e fomos daqui para Belo Horizonte. E eu gosto de ler. Na época, o pastor Silmar Coelho lançou um livro chamado Convite da Graça. Eu comprei o livro aqui na livraria evangélica do Sr. Reinaldo, que fechou, que agora tem um negócio que vende, aquele negócio pessoal que gosta de tomar musculação, que vende aqueles negócios lá. Aqueles remedinhos que o pessoal fica cheio de bomba. Aí na época a livraria evangélica era ali. Eu comprei o livro ali. Eu fui lendo o livro daqui lá em Belo Horizonte. Aí eu fiquei sabendo que o Silmar Coelho ia pregar num dia lá. E quando ele foi pregar, ele pregou justamente sobre o tema do livro que eu tinha comprado, o Convite da Graça. E lá eu recebi a bênção de Deus me chamando para o ministério. Eu tive um encontro pessoal com Deus lá, e Deus me chamou para
especificamente ali Deus me chamou. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, quando eu fui para lá, eu fiz tudo isso, e quando eu voltei, Deus me fez uma promessa. Que eu iria trabalhar na área da família, aqui em Petrópolis, aquela coisa. Todo o meu pastor me chama para pregar num culto de domingo à noite, numa Santa Ceia. Foi a primeira vez que eu preguei na igreja sede, no culto de Santa Ceia. Só não deixou ministrar a ceia, na época eu era obreiro leigo. Eu preguei, passei para ele, e depois ele ministrou a Santa Ceia. E dali para cá, já vai fazer 16 para 17 anos que eu trabalho com esse negócio. Mas eu quero dizer o seguinte, aquele fogo que eu recebi lá, não se apagou, está aceso até hoje. É isso que precisa de você fazer hoje. Quando você entrega a sua vida para Deus, Deus acende dentro de você o fogo pelo Evangelho, por conhecer mais a Deus. Ainda que venham as lutas, que venham as dificuldades, já passei por cada um. Às vezes passo algumas situações, mas o fogo continua aceso até hoje. E não vai apagar. Porque nada me separa do amor que há em Cristo Jesus. Porque eu entreguei minha vida e estou servindo a Jesus. Casamos em novembro, e dali para frente Deus tem abençoado. Mas diante de toda essa situação, graças a Deus que nos faz um em Cristo. Fala assim, graças a Deus que Ele me faz um em Cristo, para que sejamos abençoados com Ele. Você pode não sair daqui hoje não sozinho mais. Existem muitas pessoas lutando na vida sozinhas. Muitas pessoas sonham sozinhas. Muitas pessoas projetam muitas coisas na vida sozinhas. Aí chega no final do ano, por exemplo, dezembro, a pessoa olha assim, poxa, eu não consegui realizar nada daquilo que eu queria. É porque você sonhou sozinho. Agora, quando você sonha com Jesus contigo, é ruim de você se frustrar. Qualquer luta que vier, Jesus te dá a vitória. Eu não vim aqui sozinho, o Sananandês era comigo de companhia, mas existe uma multidão de anjos que está comigo aqui nesse altar, porque eu não ando sozinho mais. Eu andei sozinho até o momento que eu não tinha Jesus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele, me batizei, Ele passa a andar comigo, e via um monte de anjos, e eu posso dar até ordem aos anjos para ele chegar aqui agora e me proteger e me guardar. Pode ficar tranquilo. Se existe algum mal na sua casa, vai sair aqui hoje. Porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair, pronto, acabou. E eu já vi, irmão, nesse trabalho aí, desses 16 anjos e demônios. E não tenho medo nenhum dessas coisas. Porque eu sei quem garante a vitória. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a meu e a seu respeito. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz a palavra. É isso que você tem que ter na sua vida, tem que ter esse Deus aqui. O mesmo Deus que estava lá com Paulo e Silas, o mesmo Deus que aquele carcereiro passou a aceitar ele na vida dele, garantiu ele a vitória, garantiu ele a bênção. Se a sua vida está aprisionada em alguma área, você precisa de ter Jesus para que cadeias sejam quebradas. E você leve para sua casa a bênção de Deus. E agradecemos a Deus por ter criado o casamento e a família. É ruim viver sozinho, não é verdade? Principalmente o homem. O homem não gosta de ficar sozinho, não. Mulher até fica. Sabia disso? O homem que sente falta mais de mulher do que mulher de homem. Eu até brinco com o pessoal. Irmão, viúva é quem morre, sabia? Viúva é quem morre. Como é que eu disse o ditado? A fila? E tem que tomar cuidado até no dia do velório se não tiver a concorrente lá. É verdade, Vini. Então a gente tem que procurar viver bem. Ter Jesus na nossa vida, na nossa casa e procurar viver bem. Porque nós não sabemos o dia, a hora que Deus vai nos chamar, a nossa senha vai chegar. Eu não sei qual é o número da sua, nem o número da minha. Mas no dia que chegar o nosso número, não adianta querer passar para o outro, não. É o teu número. Chamou, tem que ir. Quantos dias faltam? Ninguém sabe. Quantas pessoas partiram nessa pandemia? Pessoas novas, pessoas com mais idade, pessoas medianas, e a gente não sabia. E nós? Quanto tempo falta para mim e para você? Então vamos procurar viver com Jesus o tempo que falta. Para a nossa vida ficar melhor. E depois
estar com ele e ir para o céu viver eternamente com ele. Porque só existe uma maneira de chegar até Deus, só Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. Não existe como o ser humano hoje falar que vai para o céu sem ter Jesus. Para ir para o céu, tem que ter Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Não tem intermediário. É Jesus e pronto, acabou. Agradecemos a Deus, então, por ter criado o casamento e a família. E ela é uma prioridade no plano divino. Constitui-se um sustentáculo para a igreja e é a base da sociedade. Fala assim, a família é a base da sociedade. A família é o sustentáculo da igreja. Tudo que nós estamos vendo acontecer na sociedade é o resultado das famílias. O grande escritor e poeta Rui Barbosa, e pensador também, que ele era um grande pensador, disse assim: a família é a pátria amplificada. Multiplicai a família e tereis a pátria. Então isso aqui é muito sério. O resultado que nós estamos vendo na sociedade hoje é o resultado das famílias. Se as famílias forem edificadas, fortalecidas, estruturadas, nós vamos gerar cidadãos para a sociedade. Também é assim. A gente liga a televisão hoje, tem que tomar cuidado para não sair sangue na tela. É, na verdade? É filho matando o pai matando o filho, e esse por aí vai. Quantos casos de feminicídio, quantas coisas têm acontecido, né? Em meio à sociedade, quantas famílias sendo violentadas, sendo destruídas. Então, o resultado disso é o resultado de famílias que precisam ser estruturadas. O sucesso conjugal é alcançado por meio de batalhas diárias. Repita comigo, o sucesso conjugal e familiar é alcançado por meio de batalhas diárias e de um contínuo aprendizado. Quem ouviu falar em Roy Kroiker? Você nunca viu falar do Roy Kroiker? Ah, mas tu já deve ter ido num lugar que Roy Kroiker foi um dos caras que colaborou. Roy Kroiker, daqui a pouquinho fala o que ele é. Ele disse assim, uma vez para o pessoal que trabalhava com ele: todo homem, toda mulher, seja ele novo, média idade ou com bastante idade, que acha que já aprendeu tudo na vida, que não precisa de aprender mais nada, o próximo estágio dele é apodrecer. Ele virou para todo mundo que trabalhava com ele e falou assim: ó, todo homem, toda mulher, toda pessoa que acha que já aprendeu tudo na vida e não precisa de aprender mais nada na vida, o próximo estágio dela é apodrecer. Sabe quem é Roy Kroiker? Quem foi Roy Kroiker? Quem já foi no McDonald's? Quem já foi? Comeu um McLanche feliz e saiu triste na hora de pagar. Viu o X-picanha que aconteceu? Não tinha picanha coisa nenhuma, tiveram que tirar até propaganda. Estavam enganando a população. Né? Eu vi a reportagem. Roy Kroiker foi o cara que idealizou a marca McDonald's. Ele disse essa frase: todo homem, toda mulher que acha que na vida aprendeu tudo, não precisa aprender mais nada, o próximo estágio dele é apodrecer. Então, o casamento e a família é um eterno aprendizado. A gente só vai saber quem a gente casou de verdade depois que a gente vai morar debaixo do mesmo teto, não é verdade? Porque quando está namorando não dá para enganar, não dá. Está noivo dá para enganar. No casamento não dá para enganar. No casamento tira a nossa máscara. O casamento mostra quem de verdade nós somos. É quando a gente vai dormir debaixo do mesmo teto, na mesma cama, usar o mesmo banheiro, comer a mesma comida. Quando está namorando é tranquilo. Quer ver? Na prática. Tá namorando, fica mais um pouquinho. Vai embora agora não. Dá mais um abraço. Dá mais um beijinho aqui. Não vamos ficar 2, 3 dias sem se ver. Depois que casa, não me toca. Não chega perto de mim porque você causou isso aí. Não é assim que funciona? Um dia atrás eu fui fazer serviço de banco, passou bem no banco. Eu fui no banco. Tem coisa que só acontece comigo. Aí eu falei assim, na pracinha do Senip ali, pegar o 300 para voltar para Correios, né, para ir na igreja sede. Aí eu paguei as coisas que tinha que pagar e fiquei no ponto do ônibus. A filha estava grande, sol quente. Aí eu vi um casalzinho de namorado namorando.
Só quem tem uns 12 para 13 anos. Aí eu fiquei assim olhando, mas ele estava dando um beijo de cinema. Eu falei assim, deve ser crente. Pelo esse beijo eu sei que ele deve ser crente. Ele deve ter pegado aquela passagem na Bíblia que fala sobre os dons espirituais, interpretação de língua. Ele deve ter pegado esse dom aí, estão interpretando uma língua do outro. Eu até fiquei vendo se era quadrangular, para mim saber de qual quadrangular que era. Aí eu fiquei olhando assim, vai dar câimbra nessa língua aí. De dia com sol quente, 12 para 13 anos, eu falei, Senhor, mas céu da solda, agora há pouco tá beijando como ninguém. Eu entrei dentro do ônibus, cheguei no escritório, entreguei as coisas do pastor e fui para casa. Cheguei em casa, o pastor Jerusalém veio me dar um beijinho de Stalin. Eu falei, ó, mulher, sangue de Jesus tem poder, tu não vigia não, pô? O pessoal que não pode fazer, dar um beijo tão dado, que a Bíblia fala que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de beijar e tempo de deixar de beijar, isso aí é para quem é solteiro. O pessoal estava lá fora, dois menininhos, uma menina e um menino lá, beijando com vontade, 12 para 13 anos, saiu da solda agora, Befinho. Estão beijando aqui à vontade, com vontade, com força. Eu que posso fazer isso, tu vem me dar um beijinho de Stalin? Não, filhinho, vamos mudar esse negócio aí, nós vamos perder para eles? Irmão, dá licença, esquentou. Tá solteiro? A tua mulher tá grávida? Já tem neném? Tem quantos? Quer ter mais? Quer? Então vamos, segura. É forte, filho. Ó, tu vai ver. Então, eu falei com ela, mulher, tu não vigia não, poxa? Aí tu não deixa na prova? Que batalha, irmãos, que luta, dentro de casa. E se eu não soubesse conversar com ela ali de jeitinho, não ia ter nem como fazer como Abraão contar a estrela do céu, não ia ter como mesmo. Então a gente vive dia a dia vencendo batalhas na vida conjugal, na vida familiar, e isso é dia após dias. Todos nós que aqui estamos casados, nós estamos lutando para vencer na vida conjugal. Não é verdade? Não é fácil estar casado como Deus quer. Não é fácil manter um casamento até que a morte os separe. Porque a gente não sabe, um dia que a gente falou lá para o pastor, para o padre, não sei aonde tu casou, né? Porque isso não importa, para Deus não. Aonde a pessoa casou, Deus é o Deus do casamento, filho. Chegou diante de uma autoridade eclesiástica, seja ela evangélica ou não, Deus está como testemunha principal. A presença de Deus é real naquele lugar. Né? Se a gente pegar o livro de Mateus ali, por exemplo, capítulo 7, capítulo 6, você vai ver isso aí na íntegra. Né? Então, a gente, quando a gente se casou, a maioria do pessoal que está casado, a gente casou apaixonado. E agora não estão vendo o resultado da nossa paixão. Porque a paixão não vê defeito. Ela não vê se o cara tem chulé, se ele gosta de tomar banho, se ele ronca. Você sabia que nos Estados Unidos, tem casal americano se separando por causa do ronco? Tem sido motivo de separação. Aqueles foguetes que soltam debaixo do cobertor, o pum, tem sido motivo de separação nos Estados Unidos, na nação americana. O governo americano tem feito projetos nos Estados Unidos para recuperar os casamentos e as famílias americanas. Porque até o exército americano, que era uma potência, já não está mais uma potência devido às famílias. Os soldados americanos estão ficando fracos, porque a área familiar deles está fraca. Então o governo americano, o que ele está fazendo? Ele está investindo em vários projetos para recuperar as famílias americanas. Então tem sido motivo de coisa. Tem sido motivos, e os motivos são pequenos. Sabe por quê, irmão? Pequenas coisas produzem grandes resultados. Repita comigo, pequenas coisas produzem grandes resultados. Todos nós aqui temos porta na nossa casa, sim ou não? O que move a porta? O que é que move a porta? A dobradiça é menor ou maior que a porta? Mas ela move a porta. O
que Deus ensina para nós através de dar uma porta dentro da nossa casa? Pequenas atitudes produzem grandes resultados. Uma atitude deles dentro da cadeia produziu um grande resultado. Eles adoravam, eles buscavam ao Senhor e as cadeias foram sendo quebradas. Quanto mais glória para cima, mais vitória para baixo hoje. Quem aqui quer que Deus faça algo novo na sua vida a partir de hoje? Levanta a mão. Então faça hoje para Deus aquilo que você não fez ainda. Adore a Ele da maneira que você nunca adorou. Se entrega para Ele da maneira que você nunca se entregou, que cadeias vão ser quebradas e portas vão se abrir para você em nome de Jesus. E não vai ser porta pequena, vai ser porta grande. Porque grande não são os nossos problemas conjugais, grande não são os nossos problemas familiares, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Grande é o Senhor, irmão. Saia daqui com essa convicção. Eu fui na igreja, eu recebi a palavra. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Ele pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida, através de uma pequena atitude nossa. Uma pequena atitude nossa cara muda a nossa vida. Muda o nosso relacionamento conjugal. Quer ver, um dia cheguei em casa, vou te contar na íntegra. Eu cheguei em casa, tomei um banho, vi um cafezinho, e a pastora Jesus estava lá na cozinha, e estava lá começando a querer fazer a janta. Aí eu gosto de ver jornal, eu fui ver o balanço geral. Quase que me balançou geral. Aí eu estou vendo lá a reportagem, o Jonathan chegou do colégio, foi fazer dever. A Maria Vitória, tem 4 aninhos, estava brincando. Aí eu estava lá no quarto, depois eu saí e fui ver o jornal. Voltei, tomei uma água e voltei a ver o jornal novamente. De repente ela falou assim: ninguém me ajuda. Sou eu sozinho aqui para fazer tudo. Eu lembrei do Neymar, jogador. Papai tá on. Papai tá on, papai tá ligado. Aqui eu fiz, desliguei a televisão. E fui até a cozinha. Ela estava lá no fogão com a panela lá e tinha uma pia de louça desse tamanho. Aí eu falei assim, eu vou ajudar, né? O que passou na minha cabeça? Vou ajudar. Ela falou que queria de ajuda, não tinha ninguém para ajudar ela. Eu fui lá ajudar. Aí tinha uma panela de pressão desse tamanho. Eu falei, vou começar pelo maior. Depois eu chego no garfo, na faca, na colher, né, verdade? Comecei pela panela, fui começar, quando eu botei a mão na panela de pressão para lavar, falei, pode deixar que eu lavo. Não, é desafiador. A mulher fala que não tem ninguém para ajudar. Eu deixo o que eu estou fazendo para vir ajudar ela. E ela fala que não precisa de ajuda. Dá para entender um negócio desse? Tu leva ela para passear um dia na Rua Tereza, na segunda-feira de manhã, por exemplo. Aí tu fala assim, ela fala assim, estou com vontade de comer um negócio, mas não sei o que é. Tenta acertar para tu ver. É um quibe? É um pastel? É um cachorro-quente? Quanto mais você errar, mais braba ela vai ficar. Porque a mulher não fica nervosa, fica braba, sabia? Tenta acertar para tu ver. Um dia eu passei por essa. Fui levar para passear. Não tinha nem a menininha, não tinha a Maria Vitória não, só tinha o Jonathan. Eu levei ela para passear na praça de Cascatinha ali. Aí ela estava brava dentro de casa. Estava brava mesmo. Tá gravando isso aí? Tomara que ela tá vendo em casa. Aí eu cheguei em casa do trabalho, ela estava brava, a mulher estava brava, não estava nervosa não, estava brava. Aí eu falei, ô Jonathan, o que tu fez com a tua mãe? Deixa ela brava aí. Vamos levar ela para passear. Aí vamos embora, levamos ela na pracinha. Aí eu tenho um balancinho, aí o que eu fiz? Senta aí, vou te balançar. Aí eu comecei a balançar devagarzinho assim, ó. Depois foi aumentando a velocidade. Falei, a vida vai, a vida vem. A vida vai, a vida vem. Depois eu falei, casamento vai, casamento vai. Vai. Aí ela começou a acalmar. Aí eu falei assim, eu tô com vontade de comer um negócio. Aí eu falei, não vou dar mole. Peguei um dinheirinho. Toma aqui, filhinho, ó. Tem o crepe ali. Tem o cachorro quente ali. Tem a sorveteria ali, picolé, sorvete de açaí. Tu escolhe o que tu quer comer. Descobre o que tu quer comer primeiro. Eu sentei no banquinho lá e fiquei tranquilinho na minha. Eu vou arrumar problema? Já saí para resolver. Eu vou arrumar no passeio o problema? Dá ruim? Aí passou. Ficou a tarde toda na praça ali, brincando. Aí de noite nós fomos brincar no parquinho também. Fiquei parquinho, nossa. De vez em quando vira praça de alimentação. Sabe como é que eu tô falando?
E nós fomos fazer uma brincadeira lá em casa, lá uma ginástica. Nós dois fazendo ginástica. Imagina, nós dois fazendo ginástica. Porque o beijo é fantástico, irmão. Dá um beijo de estalinho, não dá nada. Não acontece nada, a barraca nem arma. Dependendo do momento, nem arma. Mas tu dá um beijo com vontade mesmo, por isso que a Bíblia fala que o beijo tem poder. Tem mesmo. Dá um beijo com vontade no teu marido para tu ver. Dá um calor danado no corpo, dá vontade de até tirar a roupa. E fazer até mais coisas. É que eu não posso, né, falar mais abertas coisas aqui, porque tem de menor na casa. Né? Mas é uma verdade. Aí nós fomos brincar no parquinho lá, 9 meses depois a Maria Vitória nasceu. E deu sucesso. Total. Por quê? O que eu quero te mostrar? Que todos nós temos problema. A maneira que nós vamos resolver nosso problema conjugal e familiar é que vai fazer diferença. Qual o casal que não tem problema aqui? Levanta a mão. Qual família que não tem problema aqui? Levanta a mão. Todos nós temos. Às vezes a gente está rindo de coisa e faz a gente chorar dentro de casa. Então, problemas, eles existem. Por quê? Desde da primeira família, lá de Adão e Eva, lá no princípio, os problemas existem. Então, a gente precisa aprender a lidar com os problemas. E como é que eu vou lidar? O sucesso conjugal é alcançado por meio de batalhas diárias e um contínuo aprendizado. Eu preciso de aprender a cada dia, conhecer minha mulher, ela me conhecer, porque eu sou mineira, ela é metropolitana. Se for comer uma feijoada, por exemplo, para mim, a feijoada tem que ser legal. Para ela, se botar feijão com calabresa, está resolvida a questão, é feijoada. Para mim, não. Tem que botar calabresa, paio, costelinha, orelha, pé, focinho de porco. Pode botar a cabeça do porco também. Bota o porco todo lá e o dono também, que está tomando para dentro. Porque a cultura é diferente. Eu fui ensinar de um jeito, ela de outro. A gente veio de uma história, uma tradição familiar. Ela teve uma história familiar, uma tradição familiar de um jeito. E eu tive uma outra, como você também. E aí une os dois. Para adaptar a isso é desafiador. Então, essas batalhas vão a cada dia. Um dia até perguntaram para ela, nós fomos dar um curso de casal, que depois no final eu vou falar sobre isso aí, perguntaram assim, ô pastora, só já pensou em separar do pastor Rodrigo? Ela falou assim, separar não, mas quebrar a vassoura na cabeça dele várias vezes. Irmão, batalhas diárias, dia após dia. Então, nós temos que procurar vencer a cada dia. E o que é que nós vamos fazer para vencer? Os fundamentos. Toda prisão, ela tem suas bases de sustentabilidade. Aqui, depois que passou, nós jantamos, consegui contornar a situação, deixei ela mansinha na dela, sem ela ficar brava comigo. Eu falei, por que tu não quis que eu lavasse a panela? Sabe o que ela falou para mim? Eu não queria que tu lavasse a panela, eu queria que você ficasse só perto de mim. Eu entendi de uma, mas não era aquilo que ela queria dizer. Então, eu precisava de comunicar com ela de forma satisfatória, que ela entendesse e eu também falasse com ela de uma forma que ela entendesse o que eu queria dizer. E outra coisa, faça sexo pensando em dar prazer, mantenha as finanças sob controle, desafiador, não é verdade? Dinheiro faz a gente rir, faz chorar. Diz até, eu levei meu filho no mercado para ajudar, para ele aprender a fazer compra. Eu fui conversando com ele. Quando eu casei com a tua mãe, a nossa primeira compra foi R$70. Hoje, com R$70, nenhum produto de limpeza eu compro. Aí eu levei ele para comigo, e o que eu fiz? Eu botei ele para ele empurrar o carrinho. Aí tem uma senhora que ficou até vendo aquilo, foi interessante. Aí eu fui no Terefruto, fazer propaganda no Terefruto aqui. Fui no Terefruto de Cascatinha. Aí ele foi empurrando o carrinho. Aí eu encontrei com um casal de amigo meu, conversa vai, conversa vem, e ele foi andando com o carrinho, pegando um monte de coisa. Que eu saí de casa com uma listinha na mão. Quer ver? Faz compra um dia com a barriga vazia. Tu compra tudo dentro do mercado, até compra coisa que tu tem dentro de casa, tu compra e está estragando. Vai um dia de barriga cheia, tu só compra o que tu precisa. Faz o teste. Sabia que se você for no mercado com a barriga vazia, tu compra tudo que tu vê? O dia que tu for com a barriga cheia, tu só compra aquilo que você precisa. E a mulher, para me ajudar, ela escreve no papelzinho para não esquecer, que não esquece, traz arroz, esqueci. Para mim não esquecer, ela levou. Aí eu fui botando dentro do carrinho só aquilo que ela pediu para levar. O menino foi colocando um monte de coisinha. Aí, eu conversando com o casal, ele pegou e veio para mim, eu olhei para dentro do carrinho e falei assim, aqui, ó, é quem vai pagar a conta aí, ó. Apontei para ele, que isso, pai? Tu vai pagar. Tu botou um monte de coisa aí que eu não pedi para eu colocar. Deve estar comprando, tu vai pagar. Filho. Eu vou pagar só o que está aqui na listinha. Não chega em casa, dá ruim. Aí saímos, aí eu paguei e tal, entramos dentro do elevador ali do Terê, fomos para o segundo piso para sair na garagem e andar. Aí uma senhora entrou com a gente. Ele achou que eu ia empurrar o carrinho. Não, tu vai empurrar o carrinho, filhinho. Estou te ensinando a fazer compra. Quando tu casar, tu vai saber fazer compra, vai saber quando gasta. Para tu pensar bem de casar. Porque a gente, quando casa, a gente faz, eu aceito. A gente não faz a conta. Quem aqui tem
30 anos de casado? Levanta a mão. 30, ou mais de 30. Quantos anos? Tem alguém mais de 46 anos de casado? 46? Vamos aplaudir Jesus para a vida dele? É um homem de ferro. Olha o homem de ferro do Manoel Machado aí, ó. 46 anos de casado, meu. É o homem de ferro da quadrangular do Manoel Machado. E a mulher dele é a Mulher Maravilha, não é possível. Não tem. 46? Tem gente que casa hoje que quer separar amanhã? Você já fez as contas? Quanto você já gastou desses 46 anos só de comida? Porque se fizesse quando estava noivo ou namorando, não tinha casado. Por isso que a gente casa apaixonado e não faz as contas. Não é para desanimar você que está solteiro, não. Para tu ver como é que funciona o negócio. Então, manter a finança sob controle é muito importante. Viva em função do propósito de Deus. Fala assim, eu preciso de viver em função do propósito de Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Se você viver em função do propósito dele, não tem como a tua vida dar errado. Não tem como o teu casamento dar errado, tua família dar errado, teu futuro dar errado. Porque você está vivendo em função do propósito de Deus. O penúltimo, se encha de atitude positiva. Porque tem hora, mano, que a gente pensa tudo só no que vai dar errado. Tudo que vai fazer, pensa que vai dar. Nós temos que pensar que vai dar. Quando Deus pensou em mim, pensou em você, Ele pensou que vai dar. Quando Deus está olhando para a terra hoje, agora, especificamente para o bairro Madame Machado aqui em Petrópolis, especificamente para a igreja quadrangular, que tem um povo que está dando glória a Deus e aleluia, que está participando da campanha Minha Família, Serviremos a Deus, Ele está pensando em você que vai dar certo, a tua vida vai dar certo, o teu casamento vai dar certo, a tua família vai dar certo, teu ministério vai dar certo, a tua liderança vai dar certo. Estenda a tua mão, aquilo que você colocar a mão para fazer vai dar certo. Porque Deus não faz para dar errado, Deus faz para dar certo. Cadeias vão quebrar nessa noite aqui neste lugar e a tua vida vai andar. Aquilo que está aprisionando, atrapalhando a sua vida, vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Porque Deus não faz a vida do ser humano para dar errado, faz para dar certo. Então pense de forma positiva, atitude positiva. E último, para encerrar, se encha do Espírito Santo de Deus, porque crente vazio não para em pé. Casal vazio não para em pé. Família vazia não para em pé. O que para em pé é gente cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua geração.